Olá, meus amados, bom dia. Antes de mais nada, eu gostaria de avisar vocês que o nosso vídeo, ele não vai ter agora um dia fixo, porque vai depender da minha disponibilidade e a disponibilidade de Lívia, que faz a filmagem, para darmos continuidade aos vídeos. Sendo que toda semana teremos um vídeo, mas não sabemos informar o dia exato. E a mensagem, a reflexão que faremos hoje, o estudo, será comparando as leis. Então, antes vamos orar e depois entraremos no estudo propriamente dito. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada por estarmos mais uma vez aqui para gravar esse vídeo. Venha ungir, Senhor Deus, a mim e a minha assistente, minha sobrinha Lívia, para que possamos dar continuidade a esse trabalho. Em nome de Jesus, amém. Então, na semana anterior, nós abordamos um tema que eu coloquei um título assim, mais chamativo, medidas preventivas. E por que eu chamei as leis de Deus de medidas preventivas? Porque se nós obedecemos às leis de Deus, nós iremos prevenir diversas consequências trágicas para a nossa vida. E agora, entrando no tema de hoje, comparando as leis, eu gostaria de informar vocês que no antigo Israel haviam 4 tipos de leis: as leis civis, as leis de saúde, as leis morais e as leis cerimoniais. Então, as leis civis eram as leis que regiam Israel enquanto nação, como nós temos as leis civis. A Constituição hoje brasileira, Israel também tinha a sua, Constituição, sendo que a forma de governo israelita, um bom tempo, foi a teocracia, que é o governo de Deus. Então Deus guiava diretamente e governava diretamente o seu povo. Depois veio o juiz e a monarquia, e hoje é o presidencialismo, Mas, voltando para cá, para as características das leis, hoje nós vamos nos deter em 2 leis, porque as pessoas confundem muito a lei dos 10 mandamentos com a lei cerimonial. E o que era a lei cerimonial, irmã Fátima? A lei cerimonial era a lei que consistia em cerimônias que era uma forma didática que Deus encontrou de ensinar antecipadamente como seria o sacrifício de Jesus e qual o objetivo desse sacrifício. Sendo que, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, essa lei não se tornou mais importante. Por quê? Não se tornou mais importante? Porque o sacrifício já havia acontecido. Tudo que Deus estava mostrando ali que iria acontecer, que apontava para Cristo, aconteceu. Então não havia mais necessidade de continuar havendo imolação de cordeiros, toda uma cerimônia que havia apontando para Jesus, que era o Cordeiro de Deus, um símbolo. Porém, a lei moral, ela permanece, os 10 mandamentos. Por quê permanece, irmã? Porque enquanto houver humanidade, nós precisamos de ética e moral. O que é ética? Ética é como você se comporta mediante uma lei, uma regra dentro que é estabelecida. Então, essas 10 regras, que Deus nos deu, foi para o nosso bem, para a nossa felicidade. Então, cabe a mim, eticamente falando, obedecê-la ou não. Então, vamos ver a comparação entre essas 2 leis. A primeira, a lei moral,
ela foi falada, ou seja, escrita por Deus. A outra, cerimonial, por Moisés. A escrita por Deus foi escrita em pedras. A escrita por Moisés foi escrita em um livro. A lei moral foi colocada dentro da Arca do Concerto. A lei cerimonial foi colocada ao lado da arca. Aquela arca que tinha 2 querubins. Teve até o filme de Indiana Jones, né? Procurando a arca. Mas aquela arca ninguém sabe onde está. Certo? Essa arca, a lei foi colocada dentro. A lei moral, os 10 mandamentos. E a lei cerimonial colocada lá de fora. A lei moral é perfeita. A lei cerimonial nunca aperfeiçoou nada. A lei moral é eterna. A lei cerimonial foi só até a cruz. A lei moral, Cristo não destruiu. A lei cerimonial, Cristo aboliu. A lei moral, Cristo engrandeceu. A lei cerimonial, Cristo tirou, né, de vigência. A lei moral comunica o conhecimento. A lei cerimonial instituída por causa dele. Dele de quem? De Jesus. A lei moral é completa. A lei cerimonial, não. A lei moral aponta para o pecado. A lei cerimonial para o Salvador. A lei moral deve ser obedecida, sim. A lei cerimonial, não mais. A lei moral é espiritual, sim. A lei cerimonial, não mais. A lei moral é a lei da liberdade, nos liberta do pecado, sim. A lei cerimonial, não. A lei moral, padrão de vida, sim. Lei moral, não mais. O sábado, literal na criação. O 7º dia da semana faz parte da lei moral. A lei cerimonial tinha feriados que não são mais observados. A lei moral, o sábado literal, todo sábado é um santuário no tempo que vem até nós. O 7º dia da semana. Literal na criação. Lei cerimonial, os feriados cerimoniais, como já disse, não existem mais. Sábado literal, antes do pecado. Antes do pecado, o sábado foi dado ao homem. E na lei cerimonial não há mais feriados, que é para nós cristãos observarmos. Sábado cerimonial não há, não existe mais na lei moral. E ele foi dado depois do pecado, os sábados cerimoniais, que no caso as cerimônias. E com a vinda de Jesus foi abolido. Então eu não dei os textos bíblicos para não demorar muito, mas se vocês quiserem, falem nos comentários, peçam os textos que eu estarei disponibilizando. Beijo no coração, bom dia a todos.